Ao longo da história, diversos conflitos armados marcaram o cenário mundial. Sejam eles por independência, território, interesses econômicos e até mesmo conflitos ideológicos, todos, de alguma forma, tornaram o mundo um lugar ainda mais violento e, cada vez mais, inóspito. Armas químicas e geopolítica, gás cloro. Um dos instintos humanos mais primitivos é o de defesa. Desde o aparecimento do Homo habilis na Terra, a necessidade de se defender se faz presente. Junto dessa necessidade sempre caminha o hábito de usar instrumentos a seu favor, e um pouco mais tarde na história também o hábito de utilizar compostos químicos como um meio de defesa. Na Grécia Antiga, por exemplo, flechas envenenadas eram lançadas contra adversários em batalhas. Mas na Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, considerada por muitos a mais terrível das guerras, foram criadas e amplamente utilizadas as armas químicas, dispositivos que contêm produtos químicos formulados para causar lesões graves e até mesmo a morte. A primeira delas foi o gás cloro, criado pelo químico alemão Fritz Haber. Sem obter muito sucesso em seu primeiro uso, o exército alemão atacou os adversários novamente em abril do mesmo ano, na Segunda Batalha de Ypres, atingindo milhares de soldados franceses, argelinos e canadenses. Rapidamente, outras técnicas de uso do gás cloro foram desenvolvidas, ainda na Primeira Guerra, e ataques utilizando a substância ocorreram todos os anos após o primeiro ataque até o fim da guerra em 1918, por ambos os lados que batalhavam. Nesta época, inclusive, o uso de máscaras por parte dos soldados já estava disseminado. Meu avô, quando era mais novo, serviu nas forças de manutenção da paz das Nações Unidas. E ele era muito orgulhoso disso, ele amava falar das viagens dele. Mas eu não lembro dele falando sobre as pessoas que ele conheceu lá. E um dia eu perguntei por quê. Ele me disse que o motivo era ter vivido uma experiência traumática. Enquanto ele trabalhava num hospital que temporariamente precisava de ajuda, ele conheceu um senhor cego no seu leito de morte com problemas cardiovasculares. Ele achou inicialmente que era tuberculose e não exposição a alguma coisa tóxica. Conversando em francês com o homem, ele descobriu que ele tinha lutado na Bélgica pela Tríplice Entente até 1916, quando recebeu baixa por problemas de saúde. Os relatos do homem sobre a nuvem mortal eram apavorantes. Isso assustou meu avô. Ele tinha sequelas. Ele apresentava cicatrizes nos braços, muita tosse, respiração que fazia chiado e muita dificuldade ao respirar naquela época. Mesmo assim, o homem se dizia contente por ter conseguido fugir da Europa e da guerra, antes que ela assombrasse também sua família. Ele era casado e teve 2 filhos no Egito, onde meu avô conheceu. Vamos olhar mais de perto para entender um pouco mais sobre a composição do gás cloro. Cada molécula de gás cloro é formada por uma ligação covalente entre 2 átomos de cloro. Então, 2 átomos de cloro compartilham elétrons e aí formam o gás cloro. Ele é um gás nas condições ambientes e sua coloração é amarelo esverdeado. O seu nome, inclusive, tem origem na palavra grega chloros, que significa literalmente verde. Ele é um gás mais denso e por isso ele tende a permanecer na superfície terrestre. Então, quando ele foi usado na Primeira Guerra Mundial, ele tendia a permanecer na superfície da Terra, então isso obrigava os soldados a se mexerem, a se moverem nas trincheiras. O impacto do gás cloro que é encontrado no mar ou ar dentro do meio ambiente, devido à sua reatividade, ele provavelmente não vai se mover pelo solo e por isso vai entrar nas águas subterrâneas. As plantas e os animais provavelmente não o armazenam. Por isso,
Estudos de laboratório mostram que a exposição repetida ao cloro no ar pode afetar o sistema imunológico, o sangue, o coração e o sistema respiratório dos animais. Ele também coloca a vida selvagem em risco, pois seus subprodutos foram associados ao câncer em estudos com animais de laboratório. E é especialmente prejudicial ao meio ambiente pois dura muitos anos. E mesmo em pequenas quantidades o produto químico tóxico pode se acumular no ar e na água ao longo do tempo, o que pode resultar em efeitos adversos à saúde. Os efeitos do gás cloro na nossa saúde afetam diretamente no nosso sistema de trato respiratório, causa irritação nos olhos com lacrimejamento, tosse, dores de cabeça, falta de ar e sensibilidade à luz. Dependendo da duração e exposição ao efeito do gás cloro, outros sintomas que podem aparecer são vômitos, dores no peito e ansiedade. E em doses muito elevadas, os danos causados ao epitélio pulmonar podem levar à morte por falha respiratória ou cardíaca. Os ataques exitosos com o gás cloro na Primeira Guerra Mundial abriram portas para que as armas químicas fossem ainda mais desenvolvidas, principalmente até o final da Segunda Guerra Mundial, onde outras delas foram criadas e também aprimoradas para se tornarem cada vez mais letais. Por esse motivo, muitos cientistas criticam o recebimento do Prêmio Nobel pelo químico alemão Fritz Haber, criador do gás cloro em 1918, mesmo não sendo por esse motivo que ele recebeu o prêmio. O cientista, inclusive, acompanhou de perto o sucesso de sua criação, e ao voltar da Batalha de Ypres, ele foi homenageado e promovido dentro do exército alemão. A sua esposa, Clara, também era uma química renomada, mas criticava as atividades militares do marido. E aí, no dia 1º de maio de 1915, ela se suicidou e o seu corpo foi encontrado pelo filho de 12 anos do casal. O Fritz, no entanto, no dia seguinte, foi acompanhar outro ataque de gás cloro, dessa vez contra o exército russo. As armas químicas foram utilizadas várias vezes nas décadas sucessivas, e aí, em 1972, a Convenção de Armas Biológicas e Químicas proibiu o uso e o armazenamento de ambos os tipos de armas. Essa proibição, no entanto, foi violada diversas vezes e continua até os dias de hoje, porém não em uma escala muito larga. Já em 1993, foi promulgado e assinado um acordo envolvendo 65 países, dentre eles o Brasil, os Estados Unidos e a Rússia, que proibiam qualquer atividade que envolvesse o desenvolvimento e o armazenamento de armas químicas, na convenção homônima, entrando em vigor apenas em 1997. E aí, em 2013, a Síria aderiu ao tratado e atualmente ele conta com 192 países membros. Desde 29 de abril de 1997, é proibido o desenvolvimento, a produção, o armazenamento e a utilização de armas químicas, além da sua destruição, e isso inclui o gás cloro. Entretanto, armas químicas são usadas em diversos conflitos no Oriente Médio, mesmo após 24 anos de proibição. Fuerzas rebeldes denuncian un nuevo ataque con gas cloro en Siria. Decenas de personas con síntomas de asfixia han llegado a los hospitales de la ciudad de Alepo. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, fueron helicópteros del régimen de Damasco los que lanzaron barriles con el gas sobre el barrio de Al-Sukari, controlado por los rebeldes. El bombardeo causó una gran destrucción. Los barriles contenían cloro. Hay muchas personas afectadas, muchos niños. Esta zona está llena de civiles. Aquí no hay barracones militares, dice este hombre. Esta no sería la primera vez que se usan armas químicas en Siria. Expertos de la ONU publicaron el mes pasado un informe en el que se acusaba al régimen de Bashar el-Assad de al menos 2 bombardeos con gas cloro y al Daesh de utilizar gas mostaza. Una comisión de investigación independiente de Naciones Unidas ha ratificado este miércoles las acusaciones. Hemos recibido informaciones creíbles sobre el uso de gas cloro en el barrio de Sheikh Maksud de Alepo el pasado 5 de abril, cuando varias personas fueron llevadas al hospital con síntomas de haber inhalado el gas. También estamos investigando nuevas pruebas sobre el uso de armas químicas en agosto.
particularly pertaining to August incident. Em 1925, pouco após a Primeira Guerra Mundial, foi procurada a limitação da utilização de armas químicas no Protocolo de Genebra. No entanto, outras armas químicas continuaram sendo utilizadas ao longo de várias batalhas no restante do século XX. Um dos gases mais famosos é o Zyklon B, utilizado pela Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Em 1917, Wilfred Owen escreveu um poema intitulado Dulciet Decorum Est, que retrata as experiências vivenciadas pelos soldados na Primeira Guerra Mundial, inclusive sobre um ataque com gás. O título vem do verso Dulciet Decorum Est pro Patria Mori, da obra Odes, escrita por Horácio na Roma Antiga. A tradução do verso para o português é doce e adequado morrer pela própria pátria. O livro Poesia do Orgulho Nasce a Guerra, de Max Wagner, é um romance brasileiro que narra a trajetória de um marco na história humana, que também retrata acontecimentos da Primeira Guerra Mundial, e mudanças na sociedade consequentes à guerra. Assim como o livro Tudo Tem Uma História, de São Willis de James da Abbeu, dois historiadores ingleses que de uma forma original comentam sobre diversos fatos históricos e a ligação deles com a pré-história.